Desde o início dos tempos, a humanidade busca respostas. Quem sou eu? Por que estou aqui? Qual é a força que pulsa dentro de mim? Emanuel Fox, um dos grandes mestres espirituais do século XX, nos oferece uma revelação transformadora. Você não está separado, nunca esteve. O Um, aquele princípio divino, eterno e invisível, não está distante nos céus. Ele vive em você, ele é você. Quando você diz eu sou, não está apenas falando palavras comuns, está despertando a centelha do todo, o poder que cria universos, que cura, que liberta, que manifesta. Este texto não é para ser apenas ouvido, é um convite para despertar, uma alquimia verbal que dissolve a ilusão da separação e revela a verdade eterna. Você e o Um são um. Prepare-se para deixar para trás as sombras da dúvida, a prisão do medo e reivindicar o que sempre foi seu. Sua unidade com o infinito, seu poder de concriar a realidade, sua identidade divina. O segredo não está lá fora, nem escondido. O segredo é você. Vamos começar. Vivemos em um mundo dividido, por raças, crenças, classes, opiniões, fronteiras externas e muros internos. O homem se separou do homem, a religião da vida, a mente da alma. E, acima de tudo, o homem se separou de Deus, ou pelo menos acreditou nisso. Mas essa separação nunca aconteceu de verdade. No fundo do seu ser, além dos pensamentos flutuantes, da personalidade, do ruído do mundo, há apenas o Um. Um poder, uma vida, uma consciência que opera em tudo o que existe. A ignorância espiritual construiu um universo fragmentado, mas o despertar da alma revela uma verdade simples, eterna e imutável. Há apenas Deus, e você é uma expressão viva do seu ser. Não é questão de crença, é uma lei universal, a mais alta de todas, a lei do Um. Quando ela é compreendida, não apenas pela mente, mas pelo coração, tudo muda. O medo se dissolve, o julgamento cessa, a luta termina. A alma que lembra sua origem não precisa mais se defender, provar ou buscar o que nunca perdeu. Mas como viver essa unidade em um mundo cheio de conflitos e aparente dualidade? Aqui entra o maior poder que o ser humano possui: o reconhecimento do eu sou. Não é uma fórmula mágica, nem uma frase para repetir sem sentido. Eu sou é o nome sagrado revelado a Moisés, confirmado por Jesus, e adormecido no coração de cada pessoa que esqueceu quem é. Quando você diz eu sou com compreensão espiritual, você reconhece o Um em você, afirma que não está separado, que não é um fragmento abandonado, que não é um acidente. Você está dizendo, sem palavras, eu sou parte do todo, sou a manifestação individual da vida única, estou em Deus e Deus está em mim. Esse reconhecimento, quando vivido, é a porta de volta ao lar, à paz, ao reino. Este livro não é para convencer você de algo novo, mas para lembrá-lo do eterno. A lei do Um não foi inventada por filósofos ou descoberta por profetas. Ela sempre foi. Página a página, vamos rasgar o véu, desmantelar a ilusão da separação, derrubar os altares do medo e restaurar em você a imagem perfeita de Deus que você sempre foi. Cada capítulo é uma chave, cada ensino uma chama, cada palavra uma ponte. Não vamos estudar teorias, vamos entrar na experiência viva da unidade. E quando isso acontecer, eu sou não será mais apenas conhecimento, será a sua respiração. Você verá Deus em você, em tudo, e entenderá que não há outro, apenas o Um se expressando como multiplicidade. Com os olhos da alma abertos, você poderá dizer, sem medo, sem orgulho, sem esforço, eu sou, porque Deus é, e fora dele nada existe. Capítulo 1. Há apenas um Deus como presença universal. A maior mentira que alimentou o sofrimento humano não é o medo, o pecado ou a morte, mas a ilusão da separação. A crença arraigada de que há mais de um poder operando no universo. Essa ideia é a raiz de todo o erro, a fonte da discórdia, a origem do mal. Mas quando a alma desperta e olha com os olhos do espírito, ela compreende a verdade mais simples e libertadora. Há apenas um. Uma mente, uma presença, uma vida, uma fonte. E esse um não está distante, não está lá em cima, não está no futuro. Ele está aqui, agora, em tudo, como tudo. Tudo o que você vê, tudo o que você é,
Tudo o que existe está contido nesse um. Não há parte de você que esteja fora de Deus, não há folha que caia sem sua essência, não há pensamento que não nasça em sua mente, não há respiração que não venha do seu sopro. Essa verdade, que pode parecer abstrata à mente lógica, é a base de toda revelação espiritual. Todas as grandes mensagens, de Moisés a Jesus, dos profetas aos místicos, giram em torno dessa descoberta. Deus é tudo, e fora dele nada existe. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é um. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Nele vivemos, nos movemos e existimos. O reino de Deus está dentro de você. Essas não são poesias, são declarações de lei, lembretes, chaves. Quem as vive não teme mais, não odeia, não se defende, não busca poder, porque encontrou a única fonte e vive a partir dela. Mas se essa verdade é tão clara, por que tantos vivem como se houvesse 2, 10 ou 1000 poderes? Por que esqueceram? O mundo, com seu barulho, sua história e seus medos, plantou a ilusão da dualidade. E essa ilusão é a verdadeira causa de todas as lutas humanas. Acredita-se que Deus existe, mas também o mal, que há saúde, mas também doença, abundância, mas também escassez. Dessa visão fragmentada, a alma se divide e começa a lutar, a pedir, a temer, esquecendo que não é uma criatura separada buscando o favor de um poder distante, mas uma expressão viva do um manifestando sua natureza. Amado leitor, Deus não está lá fora, Deus está aqui. Ele não está no futuro, Ele é sempre. Ele não está no grande e ausente no pequeno, Ele está em tudo, como tudo. Essa verdade não busca apagar sua individualidade. Você é uma expressão única, um canal insubstituível. Mas a forma não altera a essência. A onda não é o oceano, mas vive por ele. Você não é o todo, mas é parte dele, está nele, por ele. Não há separação, apenas graus de consciência. Quando você eleva sua consciência, não se torna outra coisa, apenas desperta para o que já era. Olhe ao seu redor. Pedras, árvores, rostos, estradas. Com olhos espirituais, você verá que tudo isso é um. Deus não está na pedra, Ele é a essência da pedra. Não está no corpo, Ele é a vida do corpo. Não está no espaço, Ele é o próprio espaço e tudo o que o preenche. Por isso, Jesus não disse que ia para Deus, mas que eu e o Pai somos um. Não era uma metáfora, era uma declaração de unidade vivida. E essa mesma unidade é possível para você. Comece abandonando a crença no outro. Não há outro poder, outra origem, outra fonte. A dualidade é ilusão, a divisão é mentira, a separação é apenas ignorância. Afirme com toda a sua alma: eu vivo no um, venho do um, sou um com Deus. E sustente essa afirmação no seu dia a dia, não como ritual, mas como um olhar, uma prática. Quando vir dor, não a negue, mas declare em seu coração: isso não é a vontade do um, e por isso não tem realidade eterna. Quando vir injustiça, não se resigne, mas lembre: a unidade está em ação, eu abençoo e afirmo a restauração do bem. Isso não é pensamento positivo, é vida espiritual, é habitar na verdade acima das aparências. E as aparências mudam, a verdade permanece. Capítulo 2. Eu sou, nome sagrado e poder criativo. O universo inteiro é sustentado por uma única afirmação: eu sou. Antes de qualquer palavra ser escrita, antes de qualquer religião ser fundada, antes de os homens se dividirem em raças e nações, eu sou já era. É o nome imutável, a essência que não nasce nem morre, a vibração original da qual tudo o que existe foi chamado à existência. Quando Moisés, em sua confusão e medo, perguntou ao Espírito: quem és tu? Que nome devo dizer aos filhos de Israel? A resposta não foi um título, uma forma ou um dogma. Foi uma revelação: eu sou o que sou. Dize-lhes que eu sou me enviou. Esse nome, eu sou, não pertence a um deus tribal. É a chave do ser, o fogo que queima sem consumir, o sinal de que Deus não é um ser externo, mas a suprema identidade que habita em tudo o que respira. Dizer eu sou é ativar o centro do poder criativo. Não é uma frase,
É um decreto, a palavra viva, a fórmula sagrada que, quando compreendida, transforma o homem comum em um instrumento do Espírito. Quando Jesus disse: "Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou a vida", ele não falava de sua humanidade, mas manifestava a divindade latente no homem desperto. Ele não falava como uma pessoa excepcional, mas como uma alma que lembrou quem era. E essa possibilidade está disponível para você. Você também pode dizer: "Eu sou a luz onde havia escuridão, eu sou o caminho para minha própria alma, eu sou a porta por onde o bem entra neste mundo." O eu sou não pertence a poucos, é a herança de todos, mas também é uma responsabilidade. Cada vez que você diz eu sou, está ativando o nome, e o que você coloca depois dele se torna sua realidade. Se você diz eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou indigno, está usando o nome de Deus para se limitar. E isso não é humildade, é um erro espiritual. Mas se você diz eu sou paz, eu sou guiado, eu sou um com o Espírito, está usando o nome para restaurar o reino dentro de você. Então, o Criador começa a se manifestar como seu mundo. A vida não é governada por crenças soltas, mas por decretos sustentados, e o mais poderoso deles é o que carregam o nome. Cuidado com o que vem após seu eu sou, pois isso será a semente, e essa semente crescerá. O universo responde ao nome, e o nome é eu sou. Participar desse nome significa que você não está separado do Criador. Você não é um servo, não é uma ovelha perdida, não é um ego. Você é o canal por onde a vida se expressa, parte da palavra, e, portanto, pode criar, não a partir do ego, da ambição ou da luta, mas da consciência do da paz, do propósito, da fé que não precisa de provas porque descansa no eterno. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, e isso não se refere à forma, mas à essência. A substância de Deus está em você, como você. O eu sou que você sussurra diariamente não é seu, é o habitando em você. Quando você diz eu sou amor, o universo ouve. Deus está se expressando como amor através desta alma. Quando você diz eu sou destruição, o universo ouve. Este canal usou o nome para se prejudicar. O nome não discrimina, é puro poder, e, como toda força divina, manifesta-se conforme a consciência que o carrega. A tarefa da alma desperta é elevar sua consciência até que o eu sou que ela declara esteja em harmonia com o Comece olhando para dentro. Fique em silêncio, solte a superfície e entre no espaço sem forma onde só a presença resta. Diga, sem voz, eu sou, sem nada mais, sem pedidos, sem adições. Quando a alma diz eu sou a partir do centro, todo o céu responde. O eu sou é a palavra viva, e essa palavra continua sendo dita. Você é a boca pela qual Deus ainda se nomeia. Viva com reverência, fale com cuidado, afirme com fé, porque cada vez que você diz eu sou, está pintando o mundo, e esse mundo será a imagem que você sustentou dentro de si. Hoje, você pode mudar como fala, e, ao mudar como fala, mudará como vive. Diga comigo, da alma, eu sou o que Deus diz que sou. Estou nele, e ele está em mim. Sou a vida, a luz, a verdade. Sou e fora do não há outro. Capítulo 3. Da separação à unidade, o grande esquecimento e o grande retorno. O sofrimento humano não vem do pecado, do destino ou de castigos divinos. Ele vem de uma única fonte: a ilusão da separação, a ideia persistente e profundamente enraizada de que estamos sozinhos, de que há um abismo entre nós e Deus, um mundo à parte do espírito, uma vida que acontece fora do Isso é o grande esquecimento. Não é um pecado, não é uma ofensa, é apenas um erro de percepção. Uma criança nasce unida, olha com encantamento, confia sem esforço, ama sem julgamento. Mas, ao crescer, o mundo a ensina que há outros, que Deus está lá em cima e nós aqui embaixo, que o amor deve ser conquistado, que a salvação precisa ser merecida. Aos poucos, ela esquece quem é. Esquece que foi feita a imagem de Deus, que Deus vive nela, que não há fora ou dentro quando se vive na presença. Esse esquecimento é a raiz da dor. Quando você acredita estar separado, tudo se torna luta. Luta por amor, por sustento, por aprovação, por sentido.
E nessa luta, você se exaure. Mas o mais trágico não é o esforço, é buscar algo que nunca perdeu. Como o peixe que morre de sede sem saber que está na água, como o filho que pede uma herança que já possui, a alma vive implorando pelo que é seu por direito espiritual eterno. E essa é a raiz de toda infelicidade. Quando o homem acreditou estar separado de Deus, a religião nasceu como uma tentativa de retorno. Mas, muitas vezes, em vez de guiar de volta, a religião reforçou a ideia de distância, falando de céus longínquos, castigos eternos, méritos impossíveis, um Deus vigilante e punitivo. Assim, a alma, em vez de voltar ao se afastou ainda mais. Mas isso está mudando. Estamos em um tempo em que a alma começa a lembrar. Ela começa a suspeitar que todo esse sofrimento é desnecessário, que esse peso não é real, que algo mais profundo vibra por trás de tudo: a unidade. Você não está separado, nunca esteve. Você foi emanado como uma expressão do e isso muda tudo. Se você não está separado, não está sozinho, não precisa provar seu valor, não precisa preencher Deus, apenas remover o véu. Esse véu é apenas uma ideia errada, repetida tantas vezes que virou cultura, linguagem, costume, identidade. Como romper esse véu? Pelo reconhecimento, não pelo esforço, não pelo castigo, não pelo medo, mas pela lembrança. O grande retorno não é uma conquista, é uma recordação. A alma retorna ao quando reconhece: eu nunca fui excluído. A separação foi um sonho, e agora estou acordando. Esse despertar não é instantâneo para todos, mas começa com um único pensamento verdadeiro, sustentado com fé: Deus está em mim como eu sou. Deus não está longe, Ele está aqui. Deus não está contra, Ele está a favor. Sou parte dele, não um acidente separado. Quando você pensa assim, ora assim, vive assim, algo muda em você. Não é uma melhoria pessoal, é um retorno ao lar. É o que o filho pródigo viveu. Não um castigo, mas um despertar. Não um julgamento, mas uma festa, porque o pai nunca deixou de amar. Foi o filho que vagou em pensamento, e foi o pensamento que o trouxe de volta. Você pode retornar agora, sem rituais, apenas reconhecendo que já é. Quando o faz, seu sistema de pensamentos começa a se curar. Você não pensa mais em termos de escassez, porque sabe que é sustentado. Não julga os outros, porque os reconhece como parte do mesmo Não se pune, porque entende que o amor não castiga. E aí começa a verdadeira vida, a vida que não precisa de explicações, que flui de dentro, onde não há dois, porque só na unidade há paz, só na unidade há poder real, só na unidade nasce o amor incondicional. Capítulo 4. Eu sou nos ensinos de Jesus. Poucos compreenderam a verdadeira profundidade da mensagem de Jesus. Alguns o viram como profeta, outros como fundador de uma religião, alguns como mártir, outros como fazedor de milagres. Mas poucos captaram seu segredo mais sagrado, o cerne de todo o seu evangelho, o centro silencioso de onde ele vivia e falava: a consciência do eu sou. Jesus não veio para criar um culto em torno de si, mas para despertar em cada homem e mulher a realização de sua unidade com Deus. Ele não disse: eu sou o único filho, mas eu sou a videira, e vós sois os ramos. Aquele que crê em mim fará as obras que eu faço. O reino de Deus está dentro de vós. Essas não são expressões de humildade ou poesia, são declarações de uma lei espiritual. E no coração dessas declarações está o nome sagrado: eu sou. Jesus nunca disse: eu tenho a luz, mas eu sou a luz do mundo. Não disse: eu ensino a verdade, mas eu sou a verdade. Não disse: eu mostro o caminho, mas eu sou o caminho. Por que ele falava assim? Porque falava do centro do ser, daquela identidade eterna que não depende de nome, linhagem ou circunstância. Ele falava do eu sou. E não o fez para se exaltar, mas para mostrar sua verdadeira natureza. Jesus foi o espelho, não para ser adorado, mas para que você se reconheça. Quando ele disse antes de Abraão: eu sou, ele afirmou que, antes do tempo, da forma, da personalidade, há uma presença que sempre foi,
e essa presença fala agora através de um corpo. Isso fez os fariseus tremerem, não por seus milagres ou parábolas, mas pela ousadia de declarar eu sou, um nome que, em sua cultura, só podia ser pronunciado por Deus. Mas Jesus o fez porque sabia que esse nome está em todos que lembram de onde vieram. Você também tem esse nome. Você pode dizer eu sou com consciência, não para se comparar ou impor, mas para lembrar que não é um personagem fraco buscando aprovação, mas o canal por onde o um se expressa como forma. Jesus não fundou uma religião com rituais, mas uma consciência com poder. E essa consciência não morre, não depende do tempo, está viva, e você pode ativá-la agora. Cada vez que você diz eu sou paz, eu sou verdade, eu sou um com o Pai, você repete o segredo do Mestre. E quando o faz com fé, com intenção, com coração puro, a mesma presença que falou por Jesus começa a falar por você. Você não repete ensinamentos, você se torna o ensinamento. Não imita, manifesta. Não teme, descansa no que é. O eu sou não é um nome pessoal, é a chave do Evangelho, o ponto onde o homem deixa de ser criatura e se reconhece como filho. O filho não pede o que já possui, apenas o reconhece. Jesus não veio dar permissão para repetir orações, mas para entregar o nome, com sua vida, suas palavras, sua ressurreição silenciosa em cada um de nós. Quando ele disse eu sou a ressurreição e a vida, ele falava de um estado, uma vibração, uma identidade que é sua quando você lembra. O mundo obscureceu o nome com dogmas, mas o nome ainda pulsa em cada alma que silencia a mente, respira do coração e diz, com certeza, sem medo, sem dúvida, eu sou o que o Pai é, porque o Pai e eu somos um. E quando você diz isso, não como quem repete, mas como quem viu, sentiu, voltou, então o Evangelho se cumpre, não no papel, mas em você. E Cristo não está no céu, está vivo no seu eu sou. Capítulo 5. A lei mental e a manifestação do um. Tudo na criação começa na mente, não no corpo, não na ação, não na palavra dita, mas no pensamento sustentado com intenção. O universo, do menor broto à galáxia mais distante, é a projeção viva de uma ideia sustentada na mente divina. E, como você foi feito à imagem de Deus, também é um pensador criador. Mas é preciso entender com clareza, nem todo pensamento tem poder. Só o pensamento unificado tem poder verdadeiro. Unificado com o quê? Com a verdade, com o um, com o eu sou. A lei mental é precisa, como a gravidade ou a lei da semeadura. O que você pensa, acredita e sustenta em sua consciência com fé, emoção e repetição se manifesta em seu mundo. Não por mágica, mas porque a mente é o molde, e a vida é a substância que o preenche. Mas aqui está o ponto mais importante. Para que o pensamento crie em harmonia, ele deve vir da consciência da unidade. Um pensamento nascido da separação, do medo ou da falta pode criar, mas não criará plenitude, criará sombras, porque o molde estava quebrado desde o início. Como manifestar a partir da unidade? Primeiro, saiba que você não cria sozinho. Você não está gerando coisas a partir do ego, nem movendo energias separadas de Deus. Você está colaborando com o um, permitindo que a mente divina pense através de você. Isso exige alinhamento. O pensamento unificado não é apenas pensamento positivo, é um pensamento elevado, limpo, conectado. É pensar como quem sabe que Deus é tudo, que não há nada a temer, nada com que competir, nada a forçar. Quando você pensa a partir do eu sou, suas ideias não vêm do desejo ansioso, mas do reconhecimento. Você não diz quero atrair abundância, mas eu sou a expressão da abundância que já é. Não diz quero ser amado, mas eu sou o amor de Deus manifesto aqui e agora. Essa diferença não é pequena. É a diferença entre lutar e permitir, entre implorar e herdar, entre sonhar e viver. A manifestação não depende da quantidade de pensamentos, mas de sua clareza, origem e fé. Um pensamento do eu sou, sustentado com paz, gratidão e certeza, é mais poderoso que 1000 pensamentos desordenados. Jesus nunca pediu com ansiedade, apenas declarou: Lázaro, levanta-te. Pai, eu te agradeço porque sempre me ouves. Eu sou.
E a manifestação aconteceu, porque seu pensamento não era desejo, era decreto, era a expressão da verdade, era a unidade entre a mente humana e a mente divina. Você pode fazer o mesmo, mas deve ordenar seu campo mental. Vigie suas ideias, suas imagens, suas palavras, suas suposições. Não basta declarar eu sou uma vez por dia se você passa o resto do tempo pensando a partir da separação. Sua mente deve ser um altar, não um mercado. Como fazer isso? Com prática diária, com observação constante, com silêncio profundo, com afirmações que não buscam convencer de algo falso, mas lembrar do eterno. Por exemplo, eu sou a inteligência divina guiando cada decisão. Eu sou a saúde perfeita se manifestando em cada célula. Eu sou o canal puro da provisão celestial. Eu sou a paz do um vivendo nesta forma. Essas afirmações não são sugestões, são alquimia mental, formas de moldar a substância invisível da vida a partir do mundo fechado do pensamento espiritual. E o mais belo é que você não está sozinho nisso. Quando seu pensamento se alinha com o um, todas as forças do universo cooperam com você. Pessoas aparecem, oportunidades se abrem, ideias chegam, não por esforço, mas porque a vida ama uma alma que pensa a partir da unidade. Essa é a lei, e as leis espirituais não falham. Elas exigem apenas compreensão e constância. Não disperse seus pensamentos, não tente manifestar a partir do medo, da pressa ou do ego. Volte ao um, declare a partir do eu sou, pense com o espírito, e deixe a forma cuidar de si mesma. Tudo o que você vê, seja bom ou mal, foi primeiro um pensamento. O universo é mental, e você tem a chave. Use-a com reverência, com propósito, e, cada vez que pensar, decretar ou afirmar, faça com esta consciência. Meu pensamento não está sozinho, é Deus em mim manifestando sua verdade através da minha palavra interior. Assim, pensamento por pensamento, seu mundo se transforma, não por acaso, mas porque o um começou a se lembrar em você. Capítulo 6. Amor, perdão e unidade, a tríade que salva. Todo verdadeiro poder espiritual nasce da compreensão de uma coisa. Deus é um, e esse um é amor. Não um amor condicional, limitado ou temeroso, mas um amor incondicional, perfeito, impessoal e eterno, que não se altera pelo que você faz ou deixa de fazer, que não pode ser perdido porque nunca esteve fora de você, que é a própria substância do seu ser. Esse amor, quando vivido conscientemente, salva, não de um castigo, mas da ilusão de estar separado, dividido, em guerra com o mundo. Amor, perdão e unidade não são valores nobres ou boas intenções. São leis, caminhos, portas, a tríade sagrada pela qual a alma retorna a si mesma, a Deus, e, ao fazê-lo, renasce. Começamos com o amor. O amor é a forma visível do um, a corrente que une o que parecia separado, a força que não precisa se defender porque conquista sem impor. Ele não pode ser contido, forçado ou imitado. Só pode ser lembrado e permitido a fluir. O amor espiritual não é emoção, é reconhecimento. Saber que você é como eu, porque em você também habita o eu sou. Quando você ama assim, não pode ferir, dividir ou rejeitar, não porque é bom, mas porque viu o um no outro. Jesus disse: amai vossos inimigos, não como um comando impossível, mas como uma técnica de libertação. Quem ama o inimigo quebra a ilusão da dualidade, e onde não há dualidade, não há conflito, apenas Deus permanece. O perdão é o segundo pilar. O verdadeiro perdão não é dizer eu te perdoo de um pedestal, não é condescendência, não é fraqueza, é despertar. É ver o erro pelo que é, uma manifestação do esquecimento. É entender que a ofensa, a traição, a ferida não vem do eu sou no outro, mas da ignorância dele sobre si mesmo. Assim, você não precisa mais carregar a dor, porque sabe que ela não foi pessoal, foi humana, foi um sonho, e você despertou. O perdão cura quem o oferece, limpa a alma de quem o dá e restaura a visão clara. Mesmo no erro, eles são como eu. Mesmo na sombra, carregam a centelha. Mesmo na queda, permanecem de Deus. Isso não justifica o ato, mas redime o ser, e, ao fazê-lo, liberta o mundo. Chegamos à unidade. A unidade não é uma teoria,
é a condição fundamental do universo. Não há dois, há apenas um se expressando como muitos. Quando você ama, retorna ao um. Quando perdoa, dissolve o dois. Quando reconhece o outro como uma extensão de si mesmo, retorna ao amor. O mundo clama por justiça, mas a alma não se cura com vingança, e sim com visão. E a maior visão é esta: não há separação, apenas níveis de lembrança. Uma alma que lembrou sua unidade não pode odiar, competir ou excluir, porque sabe que, ao ferir o outro, fere a si mesma. Isso não é misticismo abstrato, é a única lógica espiritual real. E quem a aplica vive livre. Amar, perdoar e unir não é fácil para o ego, mas para o eu sou é natural. O eu sou não guarda ofensas, não compara, não divide. Apenas expressa, cria, irradia. Quando você escolhe amar, perdoar e viver na unidade, está declarando ao universo: eu não participo mais do sonho do outro, eu vivo no um. E, a partir daí, tudo é novo. Relacionamentos se curam, velhas feridas se dissolvem, o caos se organiza, não porque o mundo muda por fora, mas porque sua visão o redimiu. Lembre-se, o amor vê o eterno, o perdão libera o ilusório, a unidade restaura a verdade. Viva a partir disso, e você não precisará salvar nada, porque você mesmo se tornará a salvação, não como herói, não como pregador, mas como o que realmente é: um filho do um, portador do nome, reflexo do amor eterno. Capítulo 7. O mal é a crença no dois. Toda ideia de mal nasce de uma única raiz: a crença de que há mais de um poder. Assim que a alma aceita essa premissa, mesmo sem perceber, o universo começa a se fraturar em sua percepção. Opostos surgem, inimigos aparecem, conflitos emergem, e com eles o medo, porque onde há dois, a tensão, a luta, há um Deus que não é mais inteiro. A dualidade não é real, é um estado mental, uma percepção errada que se instala quando a alma esquece sua origem. Na consciência do um, não há separação entre Criador e criatura, entre doador e receptor, entre Deus e sua manifestação. Tudo é Deus, tudo é um, tudo é eu sou. Mas quando a alma cai na ideia do outro, outro poder, outra vontade, outra origem, o medo se torna inevitável. Esse medo gera julgamento, o julgamento gera culpa, a culpa projeta punição, e assim o erro se espalha como uma sombra, não porque tem substância, mas porque foi acreditado. A mente que acredita em dois está constantemente dividida entre fé e dúvida, amor e medo, vontade e destino, céu e terra. E, assim, vive exausta, tentando sustentar um mundo que não foi criado por Deus, mas pela crença na separação. Jesus disse: um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir. E isso inclui o reino interior. Enquanto você acreditar que há um poder para o bem e outro para o mal, um para a vida e outro para a morte, você estará preso na ilusão, e o sofrimento será inevitável. A solução não é lutar contra o mal, condenar o erro ou opor-se ao outro. É reconhecer que não há dois, e que tudo o que parece contrário a Deus é apenas ausência de consciência. Você não precisa atacar a escuridão, apenas acender a luz. O mal, quando visto com olhos espirituais, não é uma força em si. É uma afirmação não examinada, uma mentira sustentada por gerações, uma programação mental sem orientação, uma névoa. E você não corta a névoa com espadas, você a dissipa com clareza. Essa clareza vem quando você diz: eu rejeito a crença no dois. Afirmo que há apenas um poder, uma vida, uma verdade, um eu sou, e esse um está em mim, como mim, através de mim. Nesse instante, a fratura começa a se curar, porque sua consciência é a ponte. Quando um reina dentro de você, o mundo exterior começa a refletir essa paz. A mente dividida cria mundos divididos. A mente unificada cria ordem, beleza, abundância e alegria. O erro fundamental não é o pecado, mas a crença de que o pecado pode separá-lo de Deus. Não é a queda, mas a convicção de que você não pode voltar. Não é o medo, mas a afirmação interna de que o medo tem poder real. Quando você entende que todo erro nasce da ideia de dualidade, o caminho se torna simples. Volte ao um, pensamento por pensamento, momento por momento.
Isso não significa negar a experiência humana, fechar os olhos para a dor, mas negar sua autoridade espiritual. Diga: o que vejo pode estar adormecido, mas escolho lembrar que só Deus é poder, e fora dele nada existe. Isso não é arrogância, é liberdade. Quando o julgamento surgir, diga silenciosamente: não há outro. Quando o medo aparecer, afirme: há apenas um, e esse um me sustenta. Quando o mal parecer dominar, declare: o erro não tem origem em Deus, portanto não tem permanência. Assim, sem guerra, sem violência, sem precisar mudar o mundo inteiro, você o cura de dentro, porque parou de acreditar no dois. O mal só vive onde a dualidade o sustenta. Quando o dois desaparece, o conflito desaparece, e, nesse espaço limpo, Deus se reconhece em você. E você descansa, cria e ama, porque não há outro, apenas o um, e esse um, bendito seja, é você quando lembra. Capítulo 8. Praticando a lei do um, exercícios de presença e decretos de eu sou. A verdade não basta ser conhecida, ela precisa ser vivida. A lei do um, que declaramos com firmeza nestas páginas, não se revela apenas em momentos de oração profunda ou inspiração espiritual. Ela se manifesta, acima de tudo, no cotidiano, no silêncio da alma quando ninguém está olhando, na forma como você pensa, fala, decide, caminha, responde e serve. Não há fora do um, e, portanto, cada momento é solo sagrado. Praticar a lei do um não é um ato religioso, mas uma disposição interior, é lembrar momento a momento que você não está separado, que o que você faz, a quem faz e de onde faz é sempre Deus agindo em Deus. A partir dessa compreensão, nasce a verdadeira prática. Quero compartilhar 4 caminhos essenciais para incorporar essa unidade: oração viva, afirmação consciente, silêncio criativo e serviço impessoal. São 4 pilares, 4 colunas de luz, 4 formas de lembrar o um onde outros veem multiplicidade. Oração viva. Fale com o um como um. Orar não é pedir, não é negociar, não é convencer Deus a se lembrar de você. A verdadeira oração é lembrar quem você é em Deus e quem Deus é em você. É um estado de presença e elevação da consciência, não medido por palavras, mas pelo grau de unidade que desperta. Uma oração poderosa não diz Senhor, dá-me paz, mas obrigado, pois a paz de Deus já habita em mim como meu estado natural. Não diz por favor, me ajude, mas tu estás em mim, e porque estás em mim, nada pode faltar. Essa é a oração do um, não falada para atrair, mas para reconhecer. Ore todos os dias, não como quem pede, mas como quem desperta. Faça do seu dia um diálogo contínuo com a presença, caminhando, trabalhando, respirando, dizendo dentro de si: eu sou aqui, estou no agora, Deus é agora. E você verá o dia se ordenar, porque onde há consciência do um, não há confusão. Afirmação consciente. Decretos de eu sou. O poder do eu sou não se ativa por repetição sem sentido, mas com compreensão, presença e fé. Cada vez que você diz eu sou, está chamando algo à realidade, e esse algo se manifestará, porque o universo responde ao nome. Mas a chave está no que você afirma com esse nome. Evite dizer eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou tolo, porque essas afirmações criam formas mentais distorcidas, e o que você forma na mente será projetado na sua vida. Em vez disso, afirme a partir da verdade: eu sou a inteligência divina agindo agora. Eu sou o amor que cura. Eu sou a ordem se manifestando no meu mundo. Eu sou um com a mente de Cristo. Faça isso pela manhã, antes de falar com o mundo. Faça isso em momentos de prova, quando tudo parece tremer. Faça isso em gratidão, quando não precisa de nada além de lembrar. Cada afirmação do eu sou é um ato de criação. Silêncio criativo. Entre no centro. A mente moderna está saturada, cheia de vozes, informações e urgências. Mas Deus não grita, Deus sussurra. Para ouvi-lo, você deve silenciar tudo o mais. Praticar a lei do um exige tempo em silêncio, não para meditar com técnica, mas para ser consigo mesmo, com o um, sem a necessidade de definir. Nesse silêncio, a mente se ordena, a emoção se acalma, o corpo se alinha,
a alma se expande. 5 minutos por dia são suficientes para começar. 5 minutos onde você não faz nada além de respirar e lembrar. Aqui, só a Deus. Com o tempo, esse silêncio se torna parte de você. Embora o mundo fale, você o ouvirá de dentro, de um lugar onde não há pressa, falta ou separação, apenas presença. Serviço impessoal. Seja o um em ação. O último pilar é o mais belo. Servir, mas não a partir do sacrifício ou do dever, mas da alegria de expressar Deus através de você. Quando ajuda alguém, quando faz seu trabalho com excelência, quando sorri sem motivo, quando abençoa o que toca, você está praticando a lei do um, porque não há outro. O que você dá, dá a si mesmo. O que oferece, retorna a você. O que faz em segredo se manifesta no visível. O serviço espiritual é a presença em ação. É Deus tocando o mundo através das suas mãos. Não importa se é de forma grande ou pequena, o que importa é de onde você o faz. Se você age a partir do eu sou, cada ato se torna sagrado, cada passo um caminho, cada palavra uma oração. Então, a prática se torna vida, e a vida se torna uma expressão do um. Você se torna a lembrança viva de Deus. Não precisa de títulos, de grupos, apenas de viver como quem lembrou. Faça do seu dia uma oração, suas palavras decretos, sua mente um altar, suas mãos serviço. E toda noite, antes de dormir, diga baixinho: hoje vivi a partir do um, e amanhã viverei ainda mais. Esse é o único propósito verdadeiro: lembrar, viver e manifestar que nunca houve dois, apenas o um, apenas Deus, apenas eu sou. Capítulo 9. O um na vida prática, abundância, saúde e paz. Uma verdade que não pode ser vivida não é completa. Uma revelação que não se manifesta no dia a dia é apenas consolo espiritual, não uma força transformadora. A lei do um não foi dada para decorar a mente, mas para libertar a vida. Se Deus é um e você é uma expressão desse um, tudo o que pertence a um também é seu por direito divino. Não porque você merece mais que outros, mas porque a herança do Filho de Deus é reconhecida. Esse reconhecimento é a chave para manifestar a verdadeira plenitude, não de forma abstrata, mas aqui e agora, no seu corpo, na sua economia, no seu ambiente, na sua paz. A vida espiritual não está separada da vida prática. Pelo contrário, é a raiz da qual tudo floresce. Abundância. O um não conhece falta. Qualquer forma de escassez é uma negação da lei do um, pois declara, mesmo sem querer, que Deus está lá e você aqui, sem recursos. Mas isso não pode ser, porque o um não divide sua presença. Se você está nele e ele está em você, a fonte de toda provisão também está em você. Abundância não é acumular bens, é a manifestação constante e suficiente do bem. É saber que tudo o que você precisa está disponível, não porque alguém o dá, mas porque a vida flui onde é reconhecida. O problema não é a falta, é a consciência da falta. E essa consciência se cura quando você afirma: eu sou a abundância de Deus se expressando aqui e agora. Você não precisa saber como virá, apenas lembrar que Deus já é, e onde Deus está, e Ele está em você, nada falta. Quando você para de pensar em perda, luta ou escassez e começa a ver a presença operando em tudo, dinheiro, recursos e oportunidades começam a fluir de formas que sua razão não pode prever, porque a abundância segue o um como a sombra segue a luz. Saúde. O um não se fragmenta. Seu corpo é o templo, não de uma divindade distante, mas do um vivendo em forma. E o um não adoece, não se deteriora, não se divide. Saúde não é apenas a ausência de sintomas, é a expressão visível da ordem divina, e essa ordem começa na sua consciência. Quando você pensa que a doença tem poder, está separando-a do um, tornando-a mais real em sua experiência. Mas se você diz: eu sou a saúde de Deus em movimento, em repouso, em plenitude e sustenta isso como a verdade eterna, seu corpo começa a responder, porque o corpo não é a causa, é o resultado. Quando o pensamento se une à mente divina, a forma segue. Jesus não curava com fórmulas, curava com visão. Ele via o um onde outros viam a fratura, e, ao ver a verdade, a mentira da doença desaparecia. Faça o mesmo.
Não lute contra o sintoma, afirme a saúde como expressão do um, e seu corpo, que é apenas o vaso da palavra, se alinhará com a harmonia que sempre foi. Paz. O um não compete. A paz não é a ausência de conflitos, é a presença do um dentro de você. É saber, sem precisar de explicações, que tudo está bem em sua raiz, mesmo que haja movimento na superfície. A mente dividida nunca tem paz. Ela sempre compara, teme, lamenta. Mas quando você pensa a partir da unidade, entende que não há ninguém contra você, não há tempo perdido, não há batalha a vencer. Há apenas Deus, Deus neste momento, Deus em você. Essa consciência se torna paz, não como emoção, mas como uma atmosfera interior. A paz do um não se altera com as notícias, não se esgota com o trabalho, não desaparece na tempestade, porque não depende do mundo, depende da lembrança. Quando o ruído externo tentar desordenar você, volte ao centro e diga: eu sou a paz de Deus, nada externo pode alterar meu estado interior, porque só o um é real. Vivendo a plenitude como estado. Não há áreas da sua vida que estejam fora de Deus. Não há questões pequenas demais, preocupações humanas demais. Tudo pode ser redimido se você olhar com os olhos do um. Não divida seu dia em espiritual e mundano. Cada gesto pode ser prática, cada pensamento uma oração, cada passo um caminho sagrado, porque, se o um é tudo, tudo pode revelar Deus. Quando você faz do um seu ponto de partida, abundância, saúde e paz não são metas, mas reflexos de uma consciência que não teme, não divide, não implora. Uma consciência que diz com autoridade: tudo o que o um é se expressa em mim, como mim, através de mim. Nada falta, nada está quebrado, nada ameaça, tudo está cumprido. Assim, a verdade se torna vida, e a vida se torna um testemunho silencioso de que o reino já está aqui, porque você o reconheceu. Capítulo 10. O despertar final, quando só o um permanece. O caminho espiritual não é uma corrida para o céu, nem uma competição por méritos, nem uma luta para conquistar o favor divino. É, verdadeiramente, um retorno ao lar, um retorno silencioso, profundo e irrevogável ao reconhecimento de que você nunca esteve fora, nunca foi rejeitado, nunca esteve perdido. Você apenas esqueceu. Quando a alma lembra, quando a névoa do julgamento, do medo e da ilusão da separação se dissipa, ela desperta, não para uma nova vida, mas para a vida real que sempre foi. Esse despertar é o ponto final de toda busca verdadeira. Não vem com fogos de artifício ou visões sobrenaturais, mas com um suspiro, um descanso, uma certeza serena que diz: tudo está bem, porque há apenas Deus, e Deus está em mim, como mim, e fora disso nada existe. Esse é o despertar final, não porque é o último no tempo, mas porque não há mais busca depois dele. Quando a alma vive conscientemente na unidade, a vida não é mais sobre corrigir, conquistar ou provar. É sobre expressar, irradiar, descansar. Sim, descansar, porque o eu sou, quando vivido do centro, não se esforça, não se justifica, não impõe. Ele simplesmente é, como o sol que não discute, mas brilha, como a árvore que não compete, mas cresce, como o rio que não empurra, mas flui. Quando você desperta para a verdade, vive a partir do um, como o um, para o um. O mundo pode continuar em sua agitação, as mentes dos outros podem seguir acreditando no dois, mas você lembrou, e essa lembrança o liberta. Você não reage mais, responde. Não teme, observa. Não luta, declara. Não corre, caminha na presença. E faz isso sem precisar de reconhecimento, porque a alma unificada não precisa de testemunhas. Deus já a vê, e isso é suficiente. O eu sou é vitória e descanso. Muitas ensinanças prometem poder, poder para manifestar, atrair, superar obstáculos. E, embora essas capacidades existam, há um poder maior, mais silencioso, mais absoluto, o poder de descansar no eu sou. Esse poder não é domínio sobre o mundo, é liberdade do mundo. É olhar o caos e saber: nada disso me toca, porque o um não se fragmenta, e eu estou no um. É ver a injustiça e declarar: a verdade está sendo restaurada, sem minha raiva, pois a lei do um não falha.
É ver a dor e dizer: isso não é o fim, eu sou a vida eterna se manifestando até aqui. O eu sou não se apressa, não espera resultados para crer. Ele crê, e, porque crê, vê. E nessa visão, descansa. Você não precisa mais ter para se sentir completo, controlar para se sentir seguro, defender para se sentir válido. Ser é suficiente, porque esse ser é Deus se expressando como você. O mundo continua, mas você não está mais nele da mesma forma. Você caminha entre os homens, mas não reage como antes. Trabalha, come, serve, mas sua raiz está em outra terra, uma terra invisível, inabalável, onde só um é. Quando só um permanece, não há espaço para dúvida, culpa ou urgência. Só a paz permanece, não uma paz decorativa, mas a paz que ultrapassa todo entendimento, que só pode habitar na alma que parou de buscar e começou a lembrar. E assim, a jornada termina, não com gritos, não com conquistas, mas com uma afirmação silenciosa: eu sou. E nesse eu sou, tudo está cumprido, porque um é, e eu estou nele. Não há mais necessidade, porque, quando só um permanece, não há perda. Não há opostos, não há vazio. Há plenitude, certeza, Deus, e você sendo Deus, sem precisar chamá-lo assim. Capítulo 11. A consciência do um na adversidade. A vida, em sua expressão visível, frequentemente apresenta desafios, perdas, conflitos, incertezas. Para a mente dividida, essas adversidades parecem provas de que há forças opostas, poderes que competem contra o bem. Mas, na consciência do um, não há opostos, apenas oportunidades para lembrar a verdade. A adversidade não é um castigo, nem um obstáculo real. É um convite para afirmar a unidade, para sustentar a visão do eu sou mesmo quando o mundo parece gritar o contrário. A lei do um não muda com as circunstâncias externas, porque o um é a única realidade, e você, como expressão dele, carrega o poder de transformar qualquer situação ao reconhecer essa verdade. Quando a tempestade chega, a mente humana tende a se contrair, a temer, a lutar. Mas a alma que vive no um não se abala, porque sabe que o que parece ser caos é apenas uma sombra passageira. A adversidade é como uma névoa que cobre o sol. Ela não altera a luz, apenas a obscurece temporariamente. Dizer eu sou em meio ao desafio não é negar a experiência, mas afirmar a verdade por trás dela. Quando você diz eu sou a paz de Deus, mesmo nesta tormenta, está declarando que o um opera em você, através de você, como você, e que nada pode separá-lo dessa verdade. Esse reconhecimento não elimina o problema instantaneamente, mas reordena sua consciência, e a consciência reordenada transforma o mundo. Como viver isso na prática? Primeiro, pare de lutar contra a adversidade. Lutar é acreditar que ela tem poder próprio, que é um inimigo real. Em vez disso, olhe para ela com os olhos do um e diga: isso não tem origem em Deus, portanto não tem permanência. Não se trata de ignorar a realidade, mas de enxergar além dela. Quando você perde algo, não afirme a perda, mas declare: eu sou a plenitude do um, e tudo o que é meu por direito divino já está comigo. Quando enfrenta conflito, não se defenda, mas afirme: eu sou a harmonia do um manifestando-se agora. Essa prática não é um truque mental, é um alinhamento espiritual que permite que a verdade flua através de você, dissolvendo as aparências do dois. A adversidade também é um espelho. Ela reflete o que você sustenta em sua mente. Se você acredita que o mundo é um lugar de luta, verá luta. Mas se você sustenta que o mundo é a expressão do um, verá ordem emergindo do caos. Jesus enfrentou tempestades, traições e cruzes, mas nunca deixou de afirmar: eu sou. Ele não lutou contra o mundo, ele o redimiu com sua visão. Você pode fazer o mesmo. Não peça para a adversidade desaparecer, agradeça por ela ser uma oportunidade de lembrar quem você é. Diga: obrigado, pois mesmo aqui o um está presente, e eu sou a expressão viva desse um. Essa prática exige fé, mas não uma fé cega, e sim a fé que nasce da certeza de que só o um é real. Quando você vive a partir dessa certeza, a adversidade perde seu peso. Ela não define mais sua paz, sua alegria ou seu valor,
porque você sabe que é o um se expressando como você. E, nesse reconhecimento, o que parecia um obstáculo se torna um degrau, o que parecia uma perda se torna uma restauração, o que parecia escuridão se torna luz. Viva cada desafio como uma oportunidade de dizer: eu sou o um, e tudo coopera para o bem, porque nada está fora de Deus. Assim, você não apenas supera a adversidade, você a transforma em testemunho da verdade eterna. Capítulo 12. O poder da gratidão como expressão do um. A gratidão não é apenas um sentimento, é uma força espiritual, uma vibração que alinha sua consciência com a realidade do um. Quando você agradece, não está apenas reconhecendo o que já tem. Está afirmando que tudo vem da única fonte, que tudo é Deus se manifestando em sua vida. A gratidão é a linguagem do um, porque ela dissolve a ilusão da falta e reconhece a plenitude que sempre esteve presente. Dizer obrigado com o coração é dizer eu sou com confiança, é reconhecer que o um está ativo em cada detalhe da sua existência, do menor ao maior. A mente dividida agradece apenas quando as coisas vão bem, quando vê resultados, quando sente conforto. Mas a alma que vive no um agradece sempre, porque sabe que tudo, até o que parece incompleto ou doloroso, é parte da expressão divina, esperando para ser reconhecida. A gratidão não depende de circunstâncias externas, porque ela nasce da visão interna. Quando você diz obrigado, pois o um está em mim e tudo é perfeito em sua essência, está alinhando sua mente com a mente divina, permitindo que a abundância, a saúde e a paz fluam sem resistência. Como praticar a gratidão do um? Comece cada dia com uma afirmação de agradecimento, não pelo que você espera receber, mas pelo que já é. Diga: obrigado, porque eu sou a expressão viva da plenitude de Deus. Quando enfrentar dificuldades, não peça por soluções, agradeça pela presença do um que já está agindo. Por exemplo, obrigado, pois a inteligência divina está guiando cada passo meu agora. Essa prática não é sobre ignorar os desafios, mas sobre enxergar o um operando através deles. A gratidão transforma sua percepção, e, quando sua percepção muda, o mundo muda com ela. A gratidão também é um ato de criação. Quando você agradece, está declarando que a verdade já está presente, mesmo que os olhos físicos ainda não a vejam. Jesus agradeceu antes de Lázaro se levantar, antes de os pães se multiplicarem, porque ele sabia que o um já havia providenciado tudo. Faça o mesmo. Antes de ver a solução, agradeça pela presença do um que a contém. Diga: obrigado, pois a resposta já está em mim, porque eu sou um com a fonte de todo bem. Esse agradecimento abre as portas do invisível, permitindo que o divino se manifeste no visível. Por fim, a gratidão é um testemunho silencioso. Quando você vive em gratidão, sua vida se torna um reflexo da unidade. Você não precisa convencer ninguém, sua paz, sua confiança, sua alegria falam por si. A gratidão é o reconhecimento de que não há dois, não há falta, não há separação, apenas o um se expressando como tudo. Viva cada dia dizendo: obrigado, porque eu sou um, e tudo o que é dele é meu por direito divino. Assim, a gratidão se torna não apenas uma prática, mas sua própria respiração, sua maneira de ser, sua forma de manifestar o um em cada momento. Capítulo 13. A liberdade de ser o um. A verdadeira liberdade não é a ausência de correntes externas, mas a libertação da ilusão de separação. Quando você vive na consciência do um, percebe que não há nada a temer, nada a conquistar, nada a provar, porque você já é tudo o que Deus, expressando-se como você. A liberdade do um é a liberdade de ser, ser sem esforço, sem competição, sem a necessidade de validação. É saber que sua essência é divina, que sua existência é um ato sagrado, que cada pensamento, palavra e ação pode ser uma expressão do eu sou. A mente dividida busca liberdade no mundo, em riquezas, em reconhecimento, em segurança. Mas essas coisas, embora úteis, não trazem liberdade verdadeira, porque dependem do externo. A liberdade do um é interna, inabalável, eterna. Ela nasce quando você diz: eu sou um, e nada fora de mim pode definir meu valor ou minha paz. Essa afirmação não é arrogância, é verdade. Você não é um ego lutando para ser livre.
Você é uma expressão do um, já livre por natureza. O que você chama de prisão é apenas a crença no dois, a ideia de que algo pode estar contra você. Mas, no um, não há opostos, apenas harmonia. Como viver essa liberdade? Comece soltando a necessidade de controle. O ego quer controlar o futuro, as opiniões, os resultados. Mas o eu sou não controla, ele cria. Quando você confia que o um está operando em você, não precisa forçar nada. Diga, eu sou a liberdade de Deus se expressando agora. Essa confiança dissolve o medo, porque o medo só existe onde há dualidade. Quando você sabe que é um com a fonte, o que há para temer? Não há outro poder, não há outra vontade, não há outra realidade. A liberdade do um também é liberdade de julgamento. Quando você julga, cria separação, você contra o outro, certo contra errado. Mas, na consciência do um, você vê todos como expressões do mesmo Deus. Isso não significa ignorar erros, mas reconhecer que, por trás de cada erro, há uma alma que esqueceu sua origem. Diga, eu sou a visão do um, e vejo Deus em todos. Essa visão liberta você da necessidade de condenar, porque você sabe que, ao elevar o outro em sua mente, está elevando a si mesmo. Viva como quem é livre. Caminhe com a certeza de que o um está em cada passo. Fale com a autoridade de quem sabe que suas palavras são sementes do divino. Ame com a liberdade de quem não espera nada em troca, porque já tem tudo. E, quando a dúvida surgir, volte ao centro e diga, eu sou o um, e minha liberdade é eterna, porque Deus é, e eu estou nele. Essa é a liberdade que não depende do mundo, que não se curva às circunstâncias, que não se apaga no caos. É a liberdade de ser o que você sempre foi. Uma expressão viva do um canal do eu sou, um reflexo do amor eterno que nunca esteve preso. Capítulo 14. A unidade na relação com o outro. O um se expressa como muitos, e cada pessoa que você encontra é uma manifestação desse um reflexo da mesma essência divina que vive em você. Relacionar-se com o outro a partir da consciência do um é transformar cada encontro em um ato sagrado, cada interação em uma oportunidade de lembrar a verdade. Não há outros no sentido de separação. Há apenas o um se manifestando em diferentes formas. Quando você vive essa verdade, suas relações deixam de ser campos de batalha ou busca por validação e se tornam espelhos do divino. A mente dividida vê o outro como competição, ameaça ou necessidade. Ela ama com condições, julga com facilidade, guarda mágoas com firmeza. Mas a alma que vive num vê o outro como parte de si mesma. Quando você diz eu sou com consciência, está dizendo, eu sou o um, e o outro também é o um. Essa visão muda tudo. Em vez de reagir ao comportamento do outro, você responde à sua essência. Em vez de exigir amor, você o oferece, porque sabe que o amor que dá é o amor que recebe, pois só há um. Como viver isso nas relações? Primeiro, pratique o reconhecimento. Antes de falar com alguém, diga em silêncio, eu vejo o um em você. Isso alinha sua consciência com a verdade e dissolve a ilusão de separação. Se houver conflito, não afirme a discórdia, mas declare, eu sou a harmonia do um, e essa harmonia se manifesta agora. Essa prática não é sobre mudar o outro, mas sobre mudar sua visão. E, quando sua visão muda, o relacionamento se transforma. O perdão é essencial nas relações. Não perdoe para parecer superior, mas para liberar ambos da ilusão do dois. Quando você perdoa, está dizendo, o erro não vem do um em você, mas do esquecimento. Eu escolho ver a verdade. Esse perdão não apenas cura a relação, mas liberta sua alma, porque você não carrega mais o peso da separação. E, quando você ama, ame sem esperar retorno, porque o amor do um é completo em si mesmo. Diga, eu sou o amor de Deus fluindo através de mim para todos. Cada relação é uma oportunidade de praticar a lei do um. Seja com um estranho, um amigo ou um desafeto, cada interação pode ser um altar onde você oferece a verdade. Não há dois, apenas o um se expressando como nós. Viva suas relações como um espelho do divino, e você verá que não há conflitos que não possam ser dissolvidos,
mágoas que não possam ser curadas, distâncias que não possam ser unidas. Diga com o coração: eu sou o um, e em cada relação manifesto a unidade, a paz e o amor de Deus. Assim, suas relações se tornam um testemunho vivo de que o um está em todos, como todos, através de todos. Capítulo 15. A eternidade do um em você. O um é eterno, e, porque você é uma expressão do um, a eternidade vive em você. A mente humana se prende ao tempo, ao passado, ao futuro. Mas a alma que vive no Eu Sou sabe que o tempo é uma ilusão, que só o agora existe, e que o agora é Deus. Viver na eternidade do um é libertar-se da urgência, da culpa do ontem, do medo do amanhã. É reconhecer que sua essência não nasceu e não morrerá, que você é a vida eterna manifestando-se aqui e agora como uma expressão única do divino. A crença na separação cria a ilusão do tempo. Você se sente preso a erros passados, ansioso por resultados futuros, como se o um pudesse estar ausente em algum momento. Mas o um é sempre, e, se você está nele, também é eterno. Dizer eu sou é afirmar sua eternidade, porque o eu sou não está limitado pelo tempo. Quando você diz eu sou a vida de Deus, está declarando que sua existência transcende o corpo, as circunstâncias, as limitações humanas. Você é a eternidade em ação, o um se expressando agora. Como viver essa eternidade? Comece soltando o peso do tempo. O passado não define você, porque o um não carrega a culpa. Diga, eu sou livre, porque o um é livre, e o que passou foi apenas um sonho. O futuro não o controla, porque o um já contém tudo. Diga, eu sou a plenitude do um manifestando-se agora. Viva cada momento como se fosse o único, porque, na verdade, é. Quando você trabalha, ama, cria, faça-o com a consciência de que está expressando a eternidade. Cada ato, por menor que pareça, é sagrado quando feito a partir do eu sou. A eternidade do um também é a certeza da continuidade. A morte, como o mundo a entende, é apenas uma transição de forma, não de essência. Você não pode deixar de ser, porque o um não deixa de ser. Diga, eu sou a vida eterna, e nada pode interromper minha existência em Deus. Essa certeza dissolve o medo da finitude e traz uma paz que não depende do tempo. Viva como quem sabe que é eterno. Não se apresse, porque o um não tem pressa. Não se lamente, porque o um não conhece perda. Não tema, porque o um é tudo o que há. Diga com confiança, eu sou o um, eterno, imutável, completo, manifestando-se agora e sempre. Essa é a verdade que liberta, que alivia, que ilumina. Quando você vive na eternidade do um, cada dia é um presente, cada respiração uma oração, cada momento uma celebração do fato de que você é. Sempre foi e sempre será o um, expressando-se como você, para a glória de Deus. Capítulo 16. A sabedoria do um em suas escolhas. A vida é feita de escolhas, e cada decisão que você toma é uma oportunidade de expressar a consciência do um. A mente dividida escolhe a partir do medo, da dúvida ou da necessidade de agradar. Mas a alma que vive no Eu Sou escolhe a partir da sabedoria divina, sabendo que cada escolha é um ato de criação que reflete a unidade ou a ilusão da separação. A sabedoria do um não é um conhecimento acumulado, mas uma clareza que surge quando você se alinha com a verdade. Você é uma expressão do um, e suas escolhas podem manifestar essa verdade no mundo. A sabedoria do um começa com a confiança de que você nunca está sozinho ao decidir. A mente divina opera em você, como você, através de você. Quando você enfrenta uma encruzilhada, não precisa se apressar ou temer o erro. Pare, respire e diga, eu sou a inteligência divina guiando cada escolha. Essa afirmação conecta sua mente à fonte de toda sabedoria, permitindo que a resposta certa flua, não do ego, mas da presença do um. A escolha feita a partir do eu sou não busca apenas resultados externos. Ela busca expressar a harmonia, a verdade e o amor que são a essência do um. Como praticar essa sabedoria? Primeiro, silencie o ruído da mente. Antes de decidir, entre no espaço interior onde só a presença existe e pergunte, o que um faria através de mim agora? A resposta pode não vir como palavras, mas como uma certeza calma,
uma intuição clara, uma paz que aponta o caminho. Por exemplo, diante de uma decisão difícil, diga: eu sou a clareza do manifestando-se nesta escolha. Essa prática alinha sua mente com a verdade, e a verdade sempre conduz ao bem. A sabedoria do também significa escolher sem culpa. A mente dividida vive revisitando escolhas passadas, temendo erros futuros. Mas o não julga, porque o é completo. Se uma escolha parecer errada, não se puna. Diga: eu sou a sabedoria do e mesmo este caminho é uma oportunidade de lembrar a verdade. Cada escolha, quando vista com os olhos do é um passo rumo ao despertar, porque nada está fora de Deus. Viva suas escolhas como expressões do Seja ao decidir sobre um trabalho, uma relação ou um pensamento, faça-o com a consciência de que você é o canal da vontade divina. Diga: eu sou a sabedoria de Deus em ação, e cada escolha que faço reflete a unidade e o amor. Assim, suas decisões deixam de ser pesos e se tornam pontes para a verdade. Você não apenas escolhe com sabedoria, mas se torna a própria sabedoria do manifestando ordem, clareza e propósito em cada passo do seu caminho. Capítulo 17. O silêncio do como fonte de poder. O mundo é barulhento, cheio de vozes, demandas e distrações. Mas o não fala no barulho, ele sussurra no silêncio. O silêncio do não é apenas a ausência de som, é a presença da totalidade, o espaço onde a alma se encontra com a fonte, onde a verdade se revela sem esforço. Viver na consciência do exige cultivar o silêncio interior, porque é nele que você ouve a voz do eu sou, que você sente a pulsação do divino, que você se lembra de quem realmente é. O silêncio do é um poder ativo. Não é passividade ou fuga, mas um estado de criação. Quando você silencia a mente, as emoções se acalmam, as ilusões se dissolvem, e a presença do se torna clara. Nesse silêncio, você não busca respostas, você as recebe. Diga: eu sou o silêncio do e nele encontro toda a sabedoria, toda a paz, todo o poder. 5 minutos de silêncio diário podem transformar sua vida, porque, nesse espaço, você se alinha com a fonte de tudo o que é. Como praticar o silêncio do Escolha um momento do dia, talvez ao amanhecer ou antes de dormir, e sente-se em quietude. Não tente meditar com técnicas complexas, apenas seja. Respire profundamente e diga em seu coração: aqui, só há o Deixe os pensamentos passarem como nuvens, sem se prender a eles. Concentre-se na presença, na certeza de que você é com Deus. Nesse silêncio, você não precisa pedir nada, porque o já é tudo. Você apenas se abre para receber o que já é seu por direito divino. O silêncio do também é portátil. Você pode carregá-lo no meio do dia, no trânsito, no trabalho, em uma conversa. Quando o mundo tentar puxá-lo para a confusão, volte ao centro e diga: eu sou a quietude do e nada pode perturbar minha paz. Esse silêncio interior é sua fortaleza, seu refúgio, seu poder. Ele não apenas restaura sua alma, mas reordena seu mundo, porque o que você sustenta no silêncio se manifesta na forma. Viva o silêncio como uma prática sagrada. Ele é a porta para o eu sou, o espaço onde Deus fala e você ouve. Diga com reverência: eu sou o silêncio do e nele encontro a força que cria, a paz que guia, o amor que une. Quando você vive a partir desse silêncio, sua vida se torna uma sinfonia do divino, onde cada nota, cada pausa, cada momento é uma expressão do E, nesse silêncio, você descobre que o poder verdadeiro não está no barulho do mundo, mas na quietude de Deus em você. Capítulo 18. A unidade no serviço ao mundo. O não existe apenas para você. Ele se expressa através de você para o mundo. O serviço é a forma mais elevada de manifestar a consciência do porque, quando você serve, está permitindo que Deus toque a criação através de suas mãos, suas palavras, seus atos. O serviço do não é sacrifício, não é dever, não é busca por recompensa. É a alegria de ser o canal do amor divino, de saber que, ao dar, você está dando a si mesmo, porque não há dois, apenas o se expressando como muitos. A mente dividida serve para ganhar aprovação,
para cumprir obrigações ou para evitar culpa. Mas o serviço do um é diferente. Ele nasce da certeza de que tudo o que você faz para o outro, faz para Deus, porque o outro é uma expressão do mesmo um que vive em você. Quando você ajuda, ensina, consola ou simplesmente sorri, está manifestando a presença divina. Diga, eu sou o um em ação, servindo com amor, porque só há Deus em todos. Esse serviço não busca reconhecimento, porque a alma que serve do um já está completa. Como praticar o serviço do um? Comece com pequenas ações. Um gesto de bondade, uma palavra de encorajamento, um momento de presença verdadeira. Tudo isso é serviço sagrado quando feito a partir do eu sou. Não importa o tamanho do ato, mas a consciência por trás dele. Antes de servir, diga em silêncio, eu sou o amor de Deus fluindo através de mim para este momento. Isso alinha sua intenção com a verdade, transformando cada ação em uma oração viva. O serviço do um também dissolve a ilusão de separação. Quando você serve, não há eu e outro, há apenas o um se encontrando a si mesmo. Se você encontrar resistência ou ingratidão, não se abale. Diga, eu sou a paz do um, e meu serviço é para Deus, não para o ego. Esse reconhecimento mantém sua alma livre, porque você não serve para receber, mas para expressar. E, ao expressar o um, você cria ondas de amor, harmonia e cura que transformam o mundo sem esforço. Viva o serviço como uma celebração. Cada ato, por menor que seja, é uma oportunidade de dizer, eu sou o um, e através de mim o amor de Deus se manifesta. Seja no trabalho, na família ou com um estranho, sirva com a consciência de que você é o canal do divino. E, ao final do dia, olhe para trás e diga, hoje, fui o um em ação, e amanhã serei ainda mais. Assim, seu serviço se torna um reflexo do céu na terra, um testemunho vivo de que o um está em todos, como todos, através de todos. Capítulo 19. A alegria do um como estado natural. A alegria é a vibração natural do um. Quando você vive na consciência da unidade, a alegria não é algo que você busca, mas algo que você é. Ela não depende de conquistas, posses ou circunstâncias, porque o um é completo, e você, como expressão dele, carrega essa completude em seu ser. A alegria do um é a certeza de que tudo está bem, porque tudo é Deus. É a dança da alma que reconhece sua origem, que sabe que não há nada a temer, nada a perder, nada fora do um. A mente dividida confunde alegria com prazer temporário. Ela busca felicidade em coisas externas, mas essas coisas vêm e vão, deixando um vazio. A alegria do um é diferente. Ela é interna, eterna, inabalável. Surge quando você diz, eu sou um, e minha alegria é a expressão da plenitude de Deus em mim. Essa alegria não nega os desafios da vida, mas os transcende, porque sabe que, por trás de cada aparência, o um está presente, perfeito, completo. Como viver a alegria do um? Comece reconhecendo que ela já está em você. Não espere por um motivo externo para se alegrar. Diga, eu sou a alegria de Deus manifestando-se agora. Essa afirmação alinha sua consciência com a verdade, permitindo que a alegria flua sem esforço. Mesmo em momentos de dificuldade, você pode escolher a alegria ao declarar, eu sou a paz do um, e minha alegria vem da certeza de que tudo está em Deus. Essa prática não é sobre ignorar a dor, mas sobre enxergar a verdade que a transcende. A alegria do um também é contagiante. Quando você vive a partir dela, sua presença ilumina os outros. Você não precisa pregar ou convencer. Sua alegria é um testemunho silencioso de que o um está vivo em você. Sorria com a certeza de que você é um com a fonte de toda a vida. Ame com a leveza de quem sabe que o amor é eterno. Viva com a confiança de que cada momento é uma oportunidade de expressar a alegria divina. Diga, eu sou a alegria do um, e cada passo meu irradia a luz de Deus. Viva a alegria como seu estado natural. Não a aguarde para ocasiões especiais. Ela é sua herança, seu direito, sua essência. Quando a dúvida surgir, quando o mundo parecer pesado, volte ao centro e diga, eu sou o um, e minha alegria é eterna, porque Deus é, e eu estou nele. Assim,
A alegria se torna sua respiração, sua maneira de ser, sua forma de manifestar o um em cada instante. E, ao viver nessa alegria, você não apenas encontra paz, mas se torna a paz, a luz, o amor que o mundo anseia, porque você é o um, dançando na eternidade de Deus. Amém.